This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. agenciadepodcast.com.br. Qual é a linha que separa a mitologia da história? Até que ponto teorias conspiratórias podem fazer algum sentido? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o Santo Graal, uma das relíquias religiosas que mais geraram interesse nas pessoas ao longo da história. Esse episódio está inserido em uma espécie de série que nós temos aqui no História em Meia Hora sobre assuntos religiosos e mitológicos. O meu objetivo com esse tipo de episódio não é converter ninguém e tampouco ridicularizar uma religião. Apenas mostrar como que alguns aspectos religiosos têm também um pano de fundo histórico. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer para compreendermos bem o que foi o Santo Graal é conhecer a figura que supostamente o usou. E por isso, esse elemento vai receber uma atenção muito grande ao longo da história. Uma das figuras religiosas mais conhecidas, sem dúvidas, é Jesus Cristo. Traçar uma biografia de Jesus não é lá uma tarefa das mais fáceis, uma vez que os principais documentos que existem a seu respeito foram escritos muitos anos depois da data que é atribuída à sua morte. O primeiro evangelho a ser escrito que fala sobre Jesus foi o Evangelho de Marcos, escrito aproximadamente durante o ano 70 depois de Cristo. Olha só quanto tempo demorou para um relato sobre Jesus ter sido escrito. Bom, de qualquer forma, a partir dessa fonte, nós não conseguimos saber muitas coisas sobre a infância de Jesus, ou até mesmo quando que ele nasceu. Nesse registro de Marcos, já vemos Jesus em sua fase adulta, quando ele se encontra com um homem chamado João Batista. Olha só que interessante o que o professor André Leonardo Cevitarese fala sobre essa questão, abre aspas. Isso significa que os seus seguidores imediatos deviam ter poucas informações sobre a vida pregressa de Jesus, ou consideravam pouco importante tudo o que antecedeu o seu encontro com o movimento batista. Fecha aspas. Para nós, historiadores, uma lacuna histórica é algo completamente normal. É normal que nem tudo sobre o indivíduo sobreviva ao tempo. Um outro texto que tenta abordar a origem de Jesus é o Evangelho de Mateus. De acordo com alguns pesquisadores, esse evangelho foi escrito um pouco depois do de Marcos e foi direcionado para o público judeu. Vai ser nesse evangelho de Mateus que temos uma genealogia que liga Jesus a Davi e Abraão, 2 dos principais nomes do judaísmo. Além disso, o livro de Mateus se preocupa em dizer que Jesus, quando criança, foi para o Egito como um refugiado e depois voltou para sua casa. Se por um lado não sabemos quando Jesus nasceu, Marcos nos dá um bom indicativo de onde foi esse nascimento. De acordo com Marcos, Jesus viveu em uma cidade chamada Nazaré, localizada na região da Galileia, onde fica a atual Palestina. A essa altura, a Palestina já era uma posse de Roma, e isso fez com que os judeus que viveram ali se submetessem à autoridade do Império Romano. Se nós já entendemos que é muito difícil precisar quando Jesus nasceu e como foi a sua infância, eu nem preciso falar sobre aquele período que a própria Bíblia deixa em branco sobre Jesus.
Para quem não sabe do que eu tô falando, os relatos dos evangelhos têm um vão, um gap, entre a infância e quando Jesus começa a pregar para as pessoas. O contexto em que Jesus viveu foi um momento em que os judeus estavam muito insatisfeitos com o Império Romano. Olha só o que o historiador Bruce Shelley falou sobre isso, abre aspas. Os judeus, que representavam apenas metade da população da Judéia, desprezavam seus dominadores estrangeiros e ressentiam-se profundamente dos sinais da cultura pagã presente em Roma. Os romanos não eram apenas mais um povo em uma longa série de conquistadores estrangeiros. Eles eram representantes de um modo de vida odiado. Fecha aspas. Toda essa raiva contra Roma não era sem motivo. Além da dominação política, já tinha acontecido uma série de confrontos entre judeus e romanos. Foi nesse contexto que, de acordo com esses textos, Jesus conseguiu atrair uma grande multidão. Eram pessoas interessadas naquilo que ele ensinava e mostrava. Essa questão social pode explicar até um outro fator muito importante e presente no Jesus religioso, os milagres. Para a fé cristã, o fato de conseguir realizar milagres é uma prova de que Jesus era de fato o Messias. Nós, historiadores, não temos a menor condição de avaliar se o milagre de fato existiu ou não. Como o que temos são apenas relatos, esses relatos precisam ser problematizados e criticados. E aqui, mais uma vez, eu preciso fazer um aviso. Eu não tô querendo atacar a fé de ninguém, beleza? O que eu tô dizendo é que, através da perspectiva histórica, não é possível explicar se um milagre existiu de verdade. O fato de pregar para as pessoas simples pode ser uma explicação de Jesus ser identificado como alguém que realizava milagres. Em contraponto a isso, camadas mais letradas e instruídas do judaísmo não davam a mesma atenção para Jesus. A historiadora Gabriele Cornelli fez um comentário sobre esse assunto, abre aspas. Os milagres faziam parte do cotidiano das pessoas, ou ao menos eram percebidos como algo possível, a depender de diversos fatores. Com isto, nos aproximamos do segundo aspecto dos prodígios, o seu apelo popular. Saduceus, fariseus ou essênios, instruídos e cultos, não se deixavam seduzir por manifestações miraculosas e não gostavam delas. Fecha aspas. Se num primeiro momento Jesus falava de forma simples e com frases com baixa complexidade, conforme foi ganhando seguidores mais diferenciados, os discursos de Jesus também mudaram. Vão ser nos evangelhos de Mateus e Lucas que os autores colocarão na boca de Jesus diversas parábolas. E parábolas nada mais são do que histórias, fábulas. Jesus contava histórias para tentar passar uma mensagem para os seus seguidores. Se estivermos focados nessa questão social, vemos que Jesus começa com discursos mais simples, provavelmente para aumentar o número de seguidores. Mas conforme ele foi atingindo esse objetivo, o seu discurso passou a ficar mais elaborado. Algumas vezes nem os seus próprios discípulos entendem o que ele quer dizer. Inclusive, Jesus tinha um número mais restrito de seguidores que eram conhecidos como discípulos. Foi com essas pessoas que Jesus teve os seus momentos mais íntimos, de acordo com os evangelhos. Em um desses momentos, Jesus fez uma cerimônia comum aos judeus, que era comemorar a Páscoa. Só que em uma dessas celebrações, Jesus fez algo diferente. Em um jantar especial, que nós chamamos de ceia, Jesus encheu um cálice de vinho e dividiu o pão com os seus companheiros. Seus discípulos não sabiam, mas essa foi a última vez que eles dividiram a mesa com o seu mestre. Para nós, hoje, o que interessa aqui é esse cálice que Jesus usou na última ceia. Alguns anos mais tarde, à sua morte, esse elemento se tornaria presente em diferentes mitologias como algo sagrado e capaz de gerar vida. Foi esse cálice que deu origem a uma das lendas do Santo Graal. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited.
We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. De acordo com a tradição cristã, Jesus foi entregue aos romanos pela liderança religiosa judaica. Inicialmente, os romanos não tinham relação com essa situação e ofereceram uma troca por Barrabás, um judeu que fazia parte de um grupo chamado Zelotes, que pode ser classificado como uma organização revolucionária que queria a derrubada de Roma através de uma revolta armada e violenta. Jesus foi trocado por esse homem e, em seguida, levado para ser crucificado e morto. E é aqui que as coisas começam a se relacionar com o Santo Graal. Pessoal, só pra gente ficar na mesma página, o que eu vou narrar a partir de agora não tem nenhuma relação com os textos bíblicos, beleza? As fontes que vão basear a narrativa a partir daqui são posteriores e, pouco a pouco, eu vou citar cada uma delas. De acordo com algumas lendas, um homem chamado José de Arimateia, que é até citado na Bíblia, foi o responsável por emprestar um túmulo para guardar o corpo de Jesus. Só que o José teria feito mais. Usando aquele mesmo cálice que Jesus tomou à ceia com os seus discípulos, José de Arimateia teria recolhido parte do sangue de Jesus que jorrou enquanto ele era torturado na cruz. José era um homem muito rico entre os judeus e, acima de tudo, ainda conseguia ter um bom trânsito entre os romanos. Esses detalhes são importantes porque as lendas afirmam que José de Arimateia guardou algumas relíquias envolvendo a vida e a morte de Jesus, e por muitos séculos esses elementos foram esquecidos, sendo lembrados apenas durante a época das Cruzadas, no século XI e XII. Uma coisa muito interessante é que o que contribuiu para o aumento da lenda do Santo Graal foi a literatura. Um poeta francês chamado Chrétien de Troyes, que viveu entre os anos 1130 e 1190, escreveu um livro de poemas chamado História do Graal. Esse livro foi escrito no mesmo ano de sua morte, e até por conta disso que ele não conseguiu terminá-lo, e a tarefa foi dada a outros poetas que continuaram a história em um romance chamado 4 Continuações. É provável que você nunca tenha ouvido falar de Chrétien de Troyes, mas foi ele quem deu a origem às histórias que chamamos hoje de arturianas. Rei Arthur, Lancelot, Távola Redonda, Camelot e o Santo Graal foram todas criações desse autor. As histórias de Chrétien apresentam alguns elementos mágicos: castelos místicos, pessoas que mudam de forma, heróis que cavalgam em busca de alguns objetivos e, claro, o Santo Graal. Porém, o Graal desse autor não é uma taça, e sim uma bandeja. O autor que usou o Graal como uma taça em sua obra de ficção foi Robert de Boron, também no século XII, em um livro sobre José de Arimateia. A partir de então, os escritores usaram essa tradição iniciada por Robert de Boron para se referir ao Santo Graal. Se você é alguém mais ligado à literatura, você deve saber que é quase impossível alguém criar algo original. Um autor sempre se baseia em algumas referências para criar uma nova obra. Muitos especialistas afirmam que o francês Chrétien de Troyes buscou lendas celtas para criar a noção de Santo Graal a partir da história de Jesus. A acadêmica Jessie L. Weston afirma que a lenda do Graal se desenvolveu a partir dos primeiros ritos orientais de fertilidade, que ligavam a saúde de um monarca à terra. O monarca era mantido saudável ou curado de qualquer coisa que o afligisse por meio de um ritual cheio de simbolismos. As lendas celtas foram se misturando ao longo dos anos, até serem incorporadas na literatura medieval ocidental.
O estudioso de literatura arturiana Richard Loomis diz que a primeira versão escrita conhecida de uma história do Graal foi o texto O Êxtase Profético do Fantasma, escrito na Irlanda em algum momento antes do ano 1056. E por mais que essa narrativa aparentemente fale sobre o Graal, ela não usa a palavra Graal, mas fica subentendido que se trata da mesma coisa. Nessa história, o alto rei da Irlanda era um homem chamado Conn, que conheceu um cavaleiro fantasma que também era o deus da fertilidade, o Lugh. Lugh convida Conn para jantar em seu palácio, e eles partem juntos. Mas quando Conn chega ao palácio, ele encontra Lugh já em um grande banquete preparado. Enquanto Conn se senta, ele é servido com enormes porções de carne e bebida por uma linda donzela coroada, conhecida como a Soberania da Irlanda. Quando ela traz um cálice dourado de cerveja para o banquete, ela pergunta a Lugh a quem essa taça será dada. E o Lugh responde: derrame para Conn. Enquanto Conn bebe do cálice, Lugh entra em transe e dá os nomes de todos os descendentes reais de Conn. Lugh e seu palácio desaparecem, e Conn fica sozinho com o cálice. Esse é o tipo de conto que relaciona o Graal com rituais de fertilidade. Os primeiros rituais descritos na literatura teriam de alguma forma envolvido uma figura da realeza, e outros simbolizando forças naturais que apoiavam e encorajavam o reinado de um rei. Conn, na história, representa a monarquia, mas não um conceito de soberania, que é claramente simbolizado pela donzela coroada. Quando a donzela pergunta ao deus da fertilidade quem deve receber a honra do cálice, ele indica Conn. Lugh então assegura ao rei uma longa e ininterrupta linha de descendentes, ou seja, de fertilidade contínua. De acordo com Richard Loomis, esse conto irlandês é um precursor do poema de Chrétien de Troia, de 1190, que foi quem de fato citou a palavra Graal na literatura mundial. Em um ponto do poema de Troia, um cavaleiro chamado Percival era membro da corte do rei Arthur e se encontrou com o rei Pescador, também conhecido como Rei do Graal, que o convidou para jantar em seu castelo. Assim como no conto anterior, o rei pescador chega ao castelo antes de Percival e um grande banquete é preparado. Percival testemunha um ritual estranho enquanto come. Uma espada sangrando, um candelabro e um graal são carregados pelo rei. Durante o seu treinamento, Percival foi ensinado a não expor os seus pensamentos a qualquer um. Então, ele permaneceu em silêncio, mesmo sem entender o que ele estava vendo. Pessoal, eu já quero falar mais sobre esse cavaleiro e de que forma Percival teve contato com o Santo Graal. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre lendas, cavaleiros, mistérios, literatura e igreja. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. É difícil chegar na Catedral de Valência, na Espanha, sem sentir certo fascínio. Logo na entrada, fui recebido com ecos de canto gregoriano que reverberavam nas abóbadas. Estendia-se diante de mim uma longa procissão de arcos guiando-me a uma plataforma baixa na outra ponta da catedral. E mais poucos degraus levavam até o altar, que estava protegido por uma meia cúpula impecavelmente adornada, com esculturas e pinturas que retratavam cenas de anjos e apóstolos. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo jornalista da BBC News, o Queen Hargitai, em uma visita à Catedral de Valência, na Espanha, igreja que afirma guardar o verdadeiro Santo Graal.
Eu fiz questão de trazer esse relato aqui hoje para mostrar como que alguns elementos que aparentemente se apresentam como literários ou até mesmo mitológicos conseguem extrapolar para a realidade e gerar inúmeros debates. Antes de entendermos melhor as igrejas que dizem possuir o verdadeiro Graal, vamos voltar para as lendas arturianas e analisar o desenvolvimento das citações do Santo Graal ao longo da história. Como vimos no bloco anterior, um cavaleiro chamado Percival foi chamado para um banquete, onde estava achando algumas coisas estranhas, e ali ele viu que existia o Graal. Ele acordou na manhã seguinte e descobriu que o rei pescador, os servos e o castelo deixaram de existir, e ele foi deixado sozinho para continuar a viagem. Mais tarde, ele encontrou uma mulher chorando que o repreendeu por não perguntar a quem o rei serviu o Graal, porque se lhe tivesse perguntado, ele poderia ter garantido o poder da cura. O especialista Norris Lacey explica que, de acordo com a narrativa de Chrétien, Perceval deveria ter perguntado o que é o Graal, a quem ele serve. E ao fazer essas perguntas, uma conexão seria feita entre os feridos e doentes e o poder do Graal de curar e restaurar. Como eu já falei, o Chrétien morreu antes de poder terminar o poema, mas outros poetas levaram o conto à conclusão na obra Quatro Continuações, com Percival se redimindo do seu lapso anterior, chegando a substituir o rei pescador como monarca e governando com justiça sobre terras férteis e abundantes. As obras de Chrétien eram leitura popular e muito influentes em seu tempo. Até mesmo seu livro inacabado sobre o Percival ganhou muitos leitores, chegando a inspirar o poeta Robert de Boron a escrever o seu próprio romance, O José de Arimateia, onde o Graal é transformado de um símbolo pagão de fertilidade e cura para o cálice do qual Jesus Cristo bebeu na última ceia. Como eu disse na primeira parte do episódio, o José de Arimateia é mencionado em todos os 4 evangelhos bíblicos como um discípulo secreto de Jesus, que doou seu tempo e túmulo após a crucificação. No folclore medieval, ele foi para a Grã-Bretanha após a ressurreição de Cristo, carregando o Graal, e fundou uma abadia em Glastonbury. Robert de Boron retomou essa tradição em seu poema, em que José esconde o Graal em sua casa após a execução de Cristo, e é preso logo depois pela sua fé cristã. Cristo aparece a José na prisão, dá a ele o Graal que estava escondido e lhe ensina os segredos do seu uso. De acordo com a lenda, a magia do Graal impedia José de envelhecer, e o mantinha em perfeita saúde até que ele fosse libertado da prisão muitos anos depois e navegasse para a Grã-Bretanha. Robert de Boron, o escritor, cristianizou os motivos pagãos anteriores das lendas arturianas e juntou ao Graal um outro elemento mágico, uma espada na pedra, que seria capaz de escolher quem seria o verdadeiro rei da Bretanha. Os escritos de Robert de Boron foram tão influentes que inspiraram vários outros poetas, dentre eles um germânico chamado Wolfram von Eskenbach, que escreveu Parzival no século XIII. Parzival, do autor Wolfram, é considerado o maior épico alemão de sua época. Obviamente, inspirado pelo personagem Percival do Chrétien, Parzival é um conto de despertar espiritual. Essa categoria de ficção pode ser descrita como uma história que detalha a educação de um personagem e a sua jornada para a maturidade, onde Parzival viaja de um estado de caos e dúvida para um de autoaceitação, graça e paz. O livro 5 do Parzival faz o herói deixar a corte do rei Arthur e chegar ao castelo do Graal, que tinha como senhor um homem chamado Amfortas, que sofria de uma ferida que não cicatrizava. Parzival não pergunta sobre a ferida, nem sobre um ritual estranho que estava acontecendo, e decide ficar em silêncio, da mesma forma que aconteceu com o Percival anterior na obra de Chrétien. Na manhã seguinte, ele acorda e descobre que o castelo e todos os seus habitantes se foram, e culpa a experiência em espíritos malignos que tentaram confundi-lo. No conto de Wolfram, o Graal não é uma travessa ou uma taça, mas sim uma pedra, uma espécie de joia que fornece os alimentos em abundância para quem possui essa rocha. Parzival embarca em uma jornada para tentar encontrar o Graal,
Ele passa a ser ensinado por um homem religioso o que o Graal realmente significa e qual que é o seu verdadeiro valor. Nessa jornada, ele se envolve em um combate com um cavaleiro, que simbolicamente acaba sendo ele mesmo. Parzival é derrotado por esse cavaleiro que quebra sua espada, mas então faz as pazes com ele e o leva a uma compreensão e aceitação de si mesmo. No final, Parzival se torna o rei do Graal, como acontece na obra 4 Continuações, aquelas continuações dos poemas de Chrétien. Essas histórias são interessantes para mostrar que o Santo Graal não necessariamente é o foco da narrativa medieval, mas é um instrumento para que os personagens se desenvolvam em determinados pontos. A lenda do Santo Graal foi desenvolvida ainda mais no país de Gales, onde poetas apresentaram o Graal como um caldeirão que fornece qualquer comida ou bebida em abundância. O Graal então se torna novamente um cálice na obra do monge Layaamon, no final do século XIII, e seu livro Brut é a primeira versão da lenda arturiana em inglês. O Brut de Layaamon é a fonte primária para a primeira vez que a prosa da lenda foi escrita em inglês. Um aspecto muito interessante do desenvolvimento da lenda arturiana e da busca do Graal é o silêncio da igreja medieval. Não existem condenações ou críticas aos romances arturianos, embora eles desafiassem os ensinamentos da igreja sobre casamento, fidelidade ou até mesmo propósito de vida. De acordo com alguns estudiosos, como Denis de Rougemont, a igreja passou a se preocupar com essa questão durante a Cruzada Albigense, entre os anos 1209 e 1229, que esmagou uma seita herética conhecida como cátaros. Os cátaros acreditavam que a igreja era corrupta, que não representava a verdade divina e que a Bíblia era, em grande parte, escrita por Satanás. Eles rejeitaram a ressurreição de Cristo como qualquer tipo de realidade histórica, alegando que os relatos do Evangelho eram uma representação simbólica, e eles acreditavam em uma deusa Sofia, a sabedoria, que a igreja havia injustamente sequestrado dos verdadeiros crentes, os cátaros. De acordo com essa teoria, a donzela em perigo que devia ser resgatada pelos cavaleiros nas lendas arturianas era Sofia, e o seu sequestrador era a igreja. O cavaleiro é o verdadeiro devoto cátaro. O Graal, como descrito pela primeira vez por Chrétien, seria a chave para o conhecimento da verdade do divino. Bastava apenas perguntar a quem o Graal servia para se tornar iluminado. O fracasso dos vários cavaleiros em fazer essa pergunta foi devido à sua doutrinação nos falsos ensinamentos da igreja. Foi nesse momento que as teorias literárias começaram a penetrar com mais ênfase no mundo material. Além disso, séculos mais tarde, o Santo Graal foi usado para legitimar a formação de alguns estados nacionais. Em um livro chamado Os Reis do Graal, escrito por Margarita Torres e José Miguel Ortega, a narrativa mostra que o Santo Graal viajou de Jerusalém para o Egito e de lá foi levado para Dénia, na Espanha, ainda no século XIII. Essa transferência aconteceu porque um rei espanhol ajudou um emir egípcio durante uma seca, e o rei Fernando I da Espanha teria recebido esse presente e está em San Isidoro. Já uma outra teoria acredita que o cálice foi levado para Roma pelo apóstolo Pedro, e ali ficou até o século III, quando São Lourenço enviou o Santo Graal para Huesca, na Espanha, porque ali era sua terra natal. O objetivo dessa viagem era proteger o Graal da perseguição que os cristãos estavam sofrendo em Roma pelo imperador Valeriano. A relíquia passou por diversos administradores, até que no século XV o rei Afonso, o Magnânimo, a entregou à Catedral de Valência, onde teoricamente se encontra até hoje, e o repórter da BBC foi visitar, como eu falei no começo do bloco. As catedrais de San Isidoro e a de Valência acreditam estar com o verdadeiro Santo Graal, enquanto historiadores e arqueólogos fazem vários estudos para tentar verificar qual que é a relíquia verdadeira. As duas igrejas recebem turistas do mundo todo que buscam ter contato com algo que o próprio Jesus teria usado. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Cristianismo,
O segundo se chama Templários. E o terceiro se chama Cruzadas. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho pra você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá. Quando falamos na história do Santo Graal, temos que ter em mente que estamos falando de um dos enigmas mais populares de todos os tempos. O Graal é frequentemente descrito como o cálice que Jesus Cristo usou na última ceia e teria sido usado por José de Arimateia para recolher o sangue de Jesus durante a sua crucificação. Após esses eventos, o Graal se tornou um objeto de grande reverência e mistério. Durante a Idade Média, a lenda do Santo Graal foi popularizada através das histórias arturianas, especialmente nas obras de Chrétien de Troyes, e também do alemão Wolfram von Eschenbach. Nessas narrativas, o Graal é retratado como um objeto mágico, capaz de conceder bênçãos divinas e curar os feridos. Os cavaleiros da Távola Redonda, liderados pelo rei Arthur, buscavam o Graal como símbolo de pureza e de iluminação espiritual. Com o tempo, o Graal passou a ser associado não apenas ao cristianismo, mas também a mistérios esotéricos e simbólicos, representando a busca pelo conhecimento supremo e pela realização espiritual. A lenda do Santo Graal continua inspirando obras de arte, literatura e muito cinema, perpetuando o seu fascínio através dos séculos. Mas não é a única lenda envolvendo Jesus. Existem outras que apontam que ele teve filhos com Maria Madalena, tese que se popularizou com o lançamento do filme O Código da Vinci. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!